Olá, bom dia! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira. Guardar o pessoal entrar aqui na nossa transmissão para a gente já dar mais detalhes sobre a programação de hoje. O pessoal está começando a entrar aí na nossa live. Elizabeth Moura está com a gente, Robi Lamp também, Rafael Sobania, Carolina Prando, Lili Matinhos, Miriam, o pessoal da Rádio Cultura aí já está a postos, lembrando que estamos transmitindo em formato multiplataforma, né? Estamos transmitindo via Rádio Cultura de Curitiba e estamos transmitindo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, inclusive com imagens para quem acompanha nas redes sociais, né? Você nos encontra aí como @JustiçaEco. A Leila Capel já está com a gente, Flavinha Farina também. Pessoal, lembrando que nosso programa aqui é interativo, eu quero a participação de vocês, né? Me contem aí de onde estão falando, né? E como que tá o clima aí pra gente já se conhecer um pouquinho melhor. Hoje aqui, né, é sexta-feira, a gente separa esse espaço para falar sobre o turismo na nossa coluna Segue a Trilha. E estamos chegando ao fim da semana comemorativa em homenagem aos 60 anos do Parque Nacional São Joaquim, né, em Santa Catarina. E hoje, né, venha passear com a gente pelas belezas dessa região. Nós vamos conversar ao vivo com Eduardo Sobania, ele que é administrador, turismólogo, guia de turismo e empresário da agência Na Trilha Certa de São Joaquim. Você pode acompanhar e participar. Ó, a Flavinha tá lá em Santa Catarina. Frio por aí, então. Alguém está me dizendo aqui que não está ouvindo o meu áudio. Alguém pode me dar um retorno aí se é o problema aqui comigo ou se é problema com a pessoa aí? Só para eu saber aqui, para a gente fazer os ajustes. Jardim dos Beija-Flores de Foz, Felipe Gruit. Está normal aqui, então, pessoal, acho que deve ser aí, quem está com dificuldade de me ouvir, deve ser o próprio celular. Aí só dá um ajuste no volume, tá bom? Então, antes de adicionar aqui o Eduardo Sobania, eu gostaria de exibir algumas imagens, né, da belíssima São Joaquim para a gente entrar no clima, né? Você já tem uma ideia das belezas da cidade, que também abriga uma parcela importante do Parque Nacional São Joaquim. Hoje nós vamos falar sobre trilhas, sobre passeios rurais, sobre roteiros de aventura, de contemplação, roteiro rural também, né? O turismo nas vinícolas. A região ali de São Joaquim é famosa pela produção dos vinhos de altitude, que são verdadeiras delícias, alguns muito premiados, inclusive. A cidade tem uma longa tradição na produção de vinhos e roteiros também para os apreciadores desta bebida dos deuses. E além também de ser a capital nacional da maçã. Porto de Cima está em Morretes aí, bom dia pessoal da cervejaria. Iratu também está com a gente. Ali a Leila disse que já resolveu o problema do áudio, então eu vou exibir algumas imagens aqui de São Joaquim, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando.
E esses barulhinhos da natureza, que coisa deliciosa, né? E Iratu comenta que lindo demais a Serra Catarinense, belíssimas imagens para todo lado que você olha, é maravilhoso. Ademir, aqui que maravilha ver essa diversificação na região onde está inserido o nosso Parque Nacional de São Joaquim. A Miriam aí da Apremave, né, faz um brinde ao Parque Nacional de São Joaquim, que está de aniversário esta semana, já são 60 anos de história. E vamos falar um pouquinho sobre os roteiros que envolvem essa região aí que eu acabei de exibir as imagens. Eu vou adicionar aqui o Eduardo Sobania, que é turismólogo, né, guia lá na região, conhecedor muito grande desses roteiros e trilhas. Ele atua, né, empresário da agência Na Trilha Certa, que tem sede em São Joaquim, mas faz roteiros aí por todo o Brasil, mas o forte mesmo são esses roteiros na Serra Catarinense, que atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. Bom dia, Eduardo, muito bem-vindo aqui à semana comemorativa dos 60 anos do Par na São Joaquim. Bom dia, Sandra, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, o convite do Observatório, para que a gente fale um pouquinho de turismo, apresente um pouquinho dessas belezas, como a gente pôde ver no vídeo ali, né? Um pouquinho desse encanto que é a Serra Catarinense, né? E eu queria saber aí como é que está a temperatura agora em São Joaquim. Costuma fazer bastante frio, né? Costuma fazer frio, principalmente no inverno, mas também no verão, janeiro, por exemplo. A nossa primeira geada foi em 2 de janeiro, né? Então a gente tem um clima bem ameno durante o ano e agora, quando eu cheguei na agência, a gente estava com 3 graus. Então, durante a madrugada, aí, acredito que em algum ponto, tenha negativado aí a temperatura, né? Ai, que legal. E hoje como é que estão os planos aí para os grupos? O que que o pessoal tem procurado em um fim de semana como este? Na verdade, a gente tem essa época do ano, justamente pelo frio, uma procura bem grande pelos roteiros de vinho, pelos roteiros de ecoturismo, né? O vinho casa muito bem com essa questão do frio, então o pessoal vem em busca justamente desse aconchego da serra, um bom vinho na frente da lareira, passeios, né? Conhecendo as vinícolas maravilhosas, com premiações nacionais e internacionais. Então o pessoal tem, essa época do ano aí, busca a neve e também um bom vinho, né? E o pessoal teve de tudo esses últimos dias, né? Teve neve, teve vinhos, né? Degustações aí variadas, premiadas, inclusive, né? É um roteiro ideal para a família, para todo mundo conhecer. E a agência, né, na Trilha Certa, tem algumas adaptações aí que envolvem, inclusive, esporte, ciclismo e esses roteiros. Fala um pouquinho sobre o produto aí que vocês estão oferecendo, que une justamente esses passeios pela região e a degustação de vinhos. Legal. A gente está na Serra Catarinense, a empresa já tem mais de 10 anos, né? São em torno de 12 anos que a gente está no mercado. Começamos por volta de 2008, né? Chegamos na região, a gente se apaixonou justamente por essas belezas. E a gente tem aí roteiros que casam, tem pessoas que gostam de vinho, roteiros de vinho, por exemplo, a gente tem um roteiro que se chama Rota do Vinho, né? A rota do vinho pode ser de 1, de 2, ou 3 ou 4 dias, né? A gente está fazendo algumas adaptações, a gente quer ver se a gente consegue incluir um 5º dia, né? Dentro do roteiro de vinhos, né? E a gente, como você falou, a gente também consegue fazer algo diferente. Então a gente tem um passeio que a gente chama de Bike no Vinhedo, né? Qual que é a ideia desse passeio? Pedalar na vinícola, conhecer a vinícola com outros olhos, né? Muitas vezes as pessoas pensam, vou pegar a bicicleta e vamos pedalar 40, 50 quilômetros. Não, aqui a ideia é justamente conhecer a vinícola com outros olhos. É um passeio que qualquer pessoa que saiba pedalar pode fazer. A gente pedala entre os vinhedos, degusta um bom vinho, com uma tábua de frios durante o passeio, no meio do vinhedo. Então a gente consegue unir as duas coisas, né? O esporte, né? Ou melhor, 3 coisas: esporte, turismo e um excelente vinho que a gente tem aqui na Serra Catarinense. Essa produção de vinhos na região, né, Eduardo, já é uma tradição de longa data, né? Já tem décadas e foi se aperfeiçoando e hoje é reconhecido o produto, né, da Serra Catarinense internacionalmente, inclusive com prêmios também. Exatamente. Hoje os vinhos da Serra Catarinense estão em destaque, né? A gente tem uma produção, são vinícolas com pequenas produções, né? Mas com uma qualidade excepcional que vem encantando aí, desde o pessoal que vem de fora, né?
Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, enfim, até o pessoal, o público nacional, né? É interessante até, se você me permitir, vou contar uma passagem de um turista que veio da Europa, né? E a ideia do turista quando ele vem da Europa, ele quer muito ver a natureza, né? E quando ele entrou no carro no aeroporto, ele disse assim: olha, eu quero a natureza e tal. Eu falei para ele: vamos degustar um bom vinho. Ele disse: no Brasil não tem bom vinho. Aí eu disse: não, mas o senhor tem que conhecer o nosso vinho, a nossa região, não sei o quê. Resumindo a história, né? Ele veio para cá, eu consegui abrir um vinho rosé para ele, mas o turista ele dava pulo de 2 metros de altura. Ele disse: não é possível, eu nunca tomei um rosé tão bom na minha vida, nem na Europa, sabe? Então, assim, a gente realmente está com bons vinhos, que estão se destacando nacional e internacionalmente. É interessante, né, que o pessoal vai fazer a degustação, né, é bem com esse perfil que o Eduardo comentou, né, meio, vou tomar um vinho, né, mas não imagina que vai tomar o vinho e o pessoal acaba voltando para casa com caixas e caixas, porque são vinhos exclusivos das regiões de altitude, né, de serra, né, não existem em outros lugares, né, é um produto extremamente especial, extremamente exclusivo. Agora, exclusivo também é esse cenário que você tem aí para explorar com ecoturismo, com turismo de natureza, de contemplação, né? Fala um pouquinho sobre as trilhas envolvendo também o Parque Nacional São Joaquim, Eduardo. A gente tem diversas trilhas, desde trilhas que estão dentro do Parque Nacional, como trilhas que a gente tem aqui, por exemplo, fora do parque, em São Joaquim, né? Mas que trilhas encantadoras. Mas eu destacaria dentre elas a trilha da Pedra Furada, né? Eu costumo escalar a montanha, né? A gente já escalei no Paraná, o Pico Paraná, Pico Marumbi, enfim. E eu não tenho medo em dizer que a trilha da Pedra Furada é uma das trilhas mais encantadoras e belas que eu já fiz na minha vida, sabe? A gente vai beirando o canyon, a gente vai dentro da Pedra Furada, é uma trilha incrível dentro do Parque Nacional. É necessário um condutor para poder fazer essa trilha, né? Um condutor do Parque Nacional. Existe uma limitação, né, de pessoas dentro da trilha por dia, né? E então a gente tem várias trilhas dentro do parque, né? Trilhas lá no Campo de Santa Bárbara, enfim, na região do Rio do Bispo. A gente tem várias trilhas dentro do parque, mas também tem trilhas como a que eu gostaria de destacar, que a gente faz aqui em São Joaquim, que é a trilha dos Xaxins, né? A trilha dos Xaxins, a gente passa por Xaxins enormes, por diversas cachoeiras, uma trilha um pouquinho mais curta, né, em torno de 3 quilômetros e pouquinho, mas que qualquer pessoa consegue fazer. Para ter uma ideia, a gente fiz eu, a minha esposa e meus 2 filhos, um de 3 anos e um de 7 anos, eles fizeram a trilha inteira e é uma trilha encantadora mesmo que a gente oferece aqui dentro da Na Trilha Certa, um dos roteiros que a gente oferece dentro da Na Trilha Certa. Então a gente tem aí uma diversidade bem grande, desde cicloturismo, né, um city tour de bicicleta, até roteiros onde a gente passa por cascatas, belas paisagens, canyons. A gente tem o Canyon das Laranjeiras também, que é fantástico. Enfim, roteiros maravilhosos, focados para aquelas pessoas que gostam um pouquinho mais de aventura, né? A gente tem vários roteiros nesse sentido. Ai, que bacana! E você é um dos guias autorizados a operar dentro da unidade de conservação, dentro do Parque Nacional São Joaquim, né? Como é que está agora o esquema de visitação? Está bastante limitado em relação à quantidade agora na pandemia de pessoas autorizadas a entrar também, né? Na verdade, essa limitação sempre existiu, uma limitação, um número de pessoas. Existe um número X de carros que podem subir o morro, existe um número de pessoas que... Eduardo, acho que ficou mudo aí um pouquinho. Deixa eu ver se está funcionando. O Fernando Bal perguntou aqui sobre o vídeo que eu exibi no começo, se eu consigo compartilhar. Consigo sim. Depois me lembra ali no direct que eu te envio via WhatsApp ou via e-mail. Esse vídeo está lindo demais, tem paisagens incríveis. Eduardo, acho que... não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Também não está me ouvindo? Então, bom, como é que eu vou falar para ele agora? Para ele sair da live e voltar, porque às vezes pode dar algum pane aqui no aplicativo. Às vezes é normal. Eduardo, acho que eu vou pedir para você sair, se você estiver me entendendo. Tá sem som, acho que deu alguma pane aqui, a gente já resolve. Deixa eu mandar um recado aqui para ele. Por mensagem mesmo, né? Que daí eu tiro e depois eu recoloco.
porque às vezes quando dá uma pane assim, é só fazendo isso mesmo, não tem jeito. O Instagram, às vezes, ele... Aí, saiu. Isso, aqui a minha... a família Sobania está em peso aqui. Alexandre, Rafael, o senhor Wilson, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu adicionar agora novamente aqui o Eduardo, para a gente voltar. Opa, apertei o botão errado, agora sou eu aqui. Então, quem quiser aí as imagens, né, do vídeo que eu exibi. Bom, agora eu não estou conseguindo colocar ele. Ai, que maravilha, né? Tava tão boa a conversa. Deixa eu ver. Olha, o Marcos Rosa Filho aqui, muitas afinidades com o Paraná, o Parque Nacional Guaricana, na região sul de Curitiba, também tem 49 mil hectares. E dá parabéns aí ao Parque Nacional São Joaquim. Pessoal, agora eu não estou conseguindo aqui, sumiu o meu atalho. Eu acho que eu sei o que é que eu fiz aqui. Eu estava digitando um comentário, daí sumiu o atalho. Deixa eu ver se agora eu consigo. Deu certo. Deixa eu chamar o Eduardo aqui para comentar. Desculpa, pessoal, aí esses problemas técnicos, mas é que ao vivo, né, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Por mais que a gente domine aqui o aplicativo, sempre acontecem alguns imprevistos. Aí, agora deu certo. Tomara que volte o som aqui. Voltou. Oi, Eduardo. Desculpa, me atrapalhei aqui, mas ao vivo a gente está sujeito aí. Não, tranquilo. A gente estava falando em relação à limitação, né, no número de visitantes ali no parque. Se quiser dar uma continuidade aí ao teu pensamento. Então, assim, a limitação dentro do parque, ela existe, né? Sempre existiu um limite X de carros que podem subir no parque, limite de pessoas dentro da trilha, principalmente da trilha da Pedra Furada, né? E o que acontece? Agora, devido à pandemia, tem a questão das bandeiras, enfim, se reduziu o número de pessoas, os grupos dentro da trilha, se reduziu o número de carros na subida do morro, então a limitação aumentou um pouquinho, né? Diminuiu o número de carros que podem subir, diminuiu o número de pessoas na trilha. Mas com um pouquinho de planejamento aí, né? As pessoas têm conseguido fazer os passeios, né? Você recomenda já fazer a aquisição pela agência? Quantos dias de antecedência para a pessoa ter a garantia que vai conseguir conhecer o Parna? Um detalhe interessante é justamente que o condutor, no meu caso, eu sou um condutor do parque, né? Então, uma vez que eu esteja com a pessoa, eu não entro nesta conta, né? Eu posso entrar no parque, mesmo que o número de carros já tenha atingido o limite, com o condutor você pode acessar o parque, né? Então, o que acontece? O ideal é que você justamente contrate com antecedência um condutor, enfim, né? Muitas vezes a entrada no Parque Nacional ela é bastante concorrida, né? Principalmente aos finais de semana. Então, o planejamento é algo extremamente importante que a gente da Agência da Trilha Certa pode auxiliar né, quem vier a contratar nosso serviço, né? Então, de repente, fazendo essa contratação pela agência, pelos guias parques, você tem essa garantia, né? Do que chegar lá simplesmente no escuro, né? Tentar o ingresso é um pouco mais complicado, limitado, então. Exato. Na verdade, você tem que fazer um agendamento, né, com antecedência, né, pela internet. Mas se você tiver com um guia, se você tiver com um guia, principalmente que é condutor, né, se tiver com um condutor, o guia, a vantagem do guia é que o guia, além de poder te mostrar todo o município, se for um guia e condutor, né, além de ele poder te mostrar todo o município, ele é condutor do parque, ele também vai ter acesso ao parque, né, que é o nosso caso. Então, o que acontece? Você não precisa se preocupar com limite de pessoas, você não precisa se preocupar com nada. Basicamente, é se divertir, né? É conhecer, contemplar e se divertir, né? Eu queria que você falasse também, como conhecedor da região, a respeito da estrutura hoteleira de pousadas. Como que está atualmente? Está condizente com o potencial turístico da região? Tem algumas cidades onde a gente vê que que já possuem vários leitos de hospedagem, uma capacidade, já está próxima da capacidade de suporte, né? Agora, o que acontece? Tem municípios, por exemplo, como São Joaquim, onde ainda a gente poderia dobrar essa quantidade de leitos sem problema, né? A gente poderia, e ainda ia precisar de mais leitos dentro da cidade, né?
Então, o que acontece? A gente tem na região, a região está se desenvolvendo, novos empreendimentos estão se instalando em toda a região, né? As pessoas estão procurando, as redes hoteleiras estão procurando a região, já vislumbrando essa potencialidade e o futuro que o vinho traz, que os atrativos naturais trazem também, né? Que é um grande diferencial da Serra Catarinense. Esses atrativos naturais, muitas vezes a gente vai para outros destinos e parece que falta aquela coisa natural, sabe? A gente vê muita coisa criada. E aqui na Serra Catarinense a gente consegue contemplar e ter uma diversidade muito grande de paisagens e atrativos, né? É uma variedade muito grande mesmo de natureza, de vegetação, de monumentos naturais, né? E agora com o novo plano de uso público do Parque Nacional de São Joaquim, foram abertas novas trilhas, novos roteiros, né? Como é que está aí a atuação da agência na trilha certa nessas novas opções de passeio? Como eu disse, são diversos passeios que vieram surgindo. A gente teve um tempo que a gente ficou limitado aí, né, a trilha da Pedra Furada, devido à pandemia, devido a vários fatores antes né, do plano de manejo, enfim. Mas o que acontece? Agora, surgindo essas novas possibilidades, só amplia, né, a oferta que a gente tem para esse público que vem vindo para cá. Então, várias trilhas mais leves, trilhas um pouquinho mais pesadas. A gente tem trilhas aí, né, onde a gente passa por cachoeiras incríveis. Enfim, a gente tem agora dentro do parque uma diversidade bem grande para poder trabalhar e trazer algo bem diferenciado para o público que vem para cá. Olha só, o Sérgio Lima Guia, né, tá dando os parabéns aos guias Rafael e Eduardo, grandes conhecedores do Parque Nacional São Joaquim e região. Ele está dando aí um tchauzinho, que diz que vai atender alguns turistas de Maceió e depois vai assistir a live. Lembrando, né, pessoal, que as nossas lives elas ficam disponíveis aqui no IGTV, no Facebook. A gente vai postar tudo depois da semana comemorativa no YouTube, né? E você vai poder acompanhar e conhecer um pouquinho mais sobre essa importante unidade de conservação, esse parque que é um patrimônio não só dos catarinenses, né, mas como de todos os brasileiros. E, Eduardo, você tem alguma trilha preferida aí que você torce para o turista contratar? São duas, na verdade. Se você me permite, as duas que eu torço para o guia contratar são justamente a trilha da Pedra Furada e a trilha dos Xaxins, tá? Que fica aqui em São Joaquim. São duas trilhas incríveis, né? A trilha da Pedra Furada, ela já tem uma dificuldade moderada, né? Já é uma trilha um pouquinho mais longa, isso vai percorrer em torno de 8,5 km, ida e volta, com uma dificuldade um pouquinho maior em determinados trechos. E a trilha dos Xaxins, aquela trilha que é para a família, que qualquer pessoa pode fazer, criança, para se divertir. Então, essas duas são as duas trilhas que a gente oferece aqui, que eu torço para o turista contratar, porque é fantástico, né? A trilha dos Xaxins um pouquinho mais curta, 3,5 km mais ou menos. E tem também, né, um atrativo muito forte aí, que são as aves, né? O pessoal que gosta de observar aves, né? Busca muito essa região, porque tem algumas espécies que são endêmicas, que só existem ali, tem outras espécies migratórias, né, Rafael, Eduardo? Inclusive, eu queria ver se a gente chama o Rafael aqui, o teu irmão, para falar um pouquinho também, né? Ele que foi um pioneiro aí, né, em levar turistas de todo o Brasil e mundo afora para essa região. Vou chamar aí, ver se ele está a postos para participar com a gente. Oi, Rafael, bom dia. Olá, bom dia, Sandra, Eduardo, Só, tudo bem com vocês? que honra, agora tem os irmãos Sobania, que é o Olha só que maravilha. Antes de mais nada, a honra é minha. Eu queria parabenizar a iniciativa do Observatório, Sandra, Gien, toda a equipe do Observatório nessa semana tão importante aí, de um dos parques nacionais mais antigos do Brasil e que preserva uma área única e de uma importância extrema. Então, essa iniciativa maravilhosa, com profissionais de várias áreas durante a semana inteira falando, e é um prazer eu poder, de repente, participar aqui um pouquinho do lado do meu irmão ainda, então, melhor ainda, para finalizar essa semana, antes de falar de passarinho, né? E, Eduardo, já guiou aí com o teu irmão? Já guiaram juntos? Já fizeram alguns roteiros?
Na verdade, a gente pode dizer que é o cara dentro do turismo de observação de aves. Então, quem me guiou foi ele, né? Quem me mostrou, né? O pouco que eu sei foi ele que me ensinou, né? Então, realmente, a gente está aí com uma pessoa fantástica. É meu irmão, mas assim, independente de ser meu irmão, é uma pessoa que a gente conhece muito do que faz. Rafael, acho que só está batendo o seu microfone no Tá batendo aqui? Será que eu tá tiro? Assim melhorou? Agora tá melhor? Acho que de repente tira que está fazendo um chiadinho Vou ali. tirar. Peraí, vamos ver. Tá, só para não ter essa... Fica melhor? Acho que sim. E me conte, Rafael, a gente estava falando aqui sobre algumas espécies, né, que são exclusivas dessa região de aves, que tem atraído turistas de várias partes do mundo, né? O que a gente podia destacar que há na Serra Catarinense de especial realmente em ave e fauna? Olha, a Serra Catarinense, assim como toda a região sul do Brasil, tem um aspecto muito interessante para a observação de aves, que são justamente as espécies endêmicas por condições como, por exemplo, o Parque Nacional, eu vou tentar focar, direcionar no parque mesmo, né? O Parque Nacional de São Joaquim, com toda essa questão de ambientes únicos, exclusivos, com altitude e clima, que propiciam que existam ali espécies-alvo, né? A gente tem termos aí que são usados internacionalmente na observação de aves, como os lifers. O que seriam os lifers? Justamente espécies endêmicas que só existem em determinados locais do mundo e que são o alvo, os target birds dos observadores de aves, que são as aves que vão fazer o direcionamento do roteiro por onde nós passamos para observar essas aves. E a Serra Catarinense, o Parque Nacional mesmo de São Joaquim, tem uma série de espécies-alvo dessas, que seriam os lifers, a espécie de uma vida, digamos assim, o termo é esse, seria a primeira vez que a pessoa está tendo contato com aquela espécie, o observador de aves. São essas aves que eles buscam. E a Serra Catarinense proporciona isso. Além dessas espécies-alvo, existem várias espécies que estão presentes em outros lugares no sul do Brasil, mas que na Serra elas são muito comuns. O melhor lugar para poderem ser observadas. Então, é um atrativo gigantesco. Uma questão que eu acho que vale a pena, se eu falar qualquer besteira em relação ao turismo aqui, você me corrige, tá? Pode deixar. Mas um aspecto, porque eu vou falar justamente disso agora. O Parque Nacional de São Joaquim, como uma unidade de conservação, traz a segurança para o observador, né? Antigamente, há algumas décadas, os observadores que vinham eram estrangeiros, na sua maioria, né? Os guias ornitólogos e os observadores estrangeiros. Com a ciência cidadã que começou, eu até estou usando o boné do Wikiaves aqui, do meu amigo Reinaldo Guedes, com esse portal de aves do Brasil, a observação de aves começou a ser difundida para o público nacional. Então, cresceu muito, cresceu bastante, né? E se a gente pensar no aspecto, me corrija se eu estiver errado, o turismo na Serra Catarinense está mais focado ali no inverno, que é propício, vinhozinho gostoso, com a neve, né? O pessoal procura isso. Tem dois aspectos que trazem um público, turistas de baixo impacto, que é o turismo de observação de aves, em períodos separados disso. A gente tem um evento que acontece ali em meados de abril e maio, que seriam os papagaios charões migratórios que sobem para a serra, vêm do Rio Grande do Sul e atraem observadores de aves do mundo inteiro, principalmente para Urupema, mas acaba que esse público que vem, num período que é de baixa, não é um período de alta visitação, está trazendo esse público que vai movimentar as pousadas, vai movimentar a economia. Não é o melhor período para a observação de aves, mas o papagaio em si é uma das espécies-alvo principais. Então, observadores de aves do mundo inteiro vêm especificamente para isso. E, claro, já vão sair para observar aves em outros pontos, vão visitar os atrativos turísticos. Então, movimenta ali em abril, que não é um período tão forte do turismo, aí entra o inverno, né? E logo na sequência vem a primavera, que é período reprodutivo das aves. Já acabou o período de turismo mais forte do inverno e você tem ali um período fortíssimo para observação de aves, que é o período reprodutivo. Agosto, setembro, outubro e entrando no verão. Então, se você souber explorar esse tipo de turismo, que é um turismo que está crescendo absurdamente no mundo há décadas, né? E principalmente agora no Brasil com
com essa questão da ciência cidadã. Por que ciência cidadã? Os ornitólogos são os que trazem a maioria das informações sobre aves ainda, mas esse público leigo, médicos, empresários, enfim, pessoas de outras áreas que começam a observar aves, eles vão trazer e agregar muito para o aspecto de ciência e conservação, porque eles estão ali tendo contato e muitas vezes têm um conhecimento tão grande quanto ornitólogos hoje em dia. Conheço vários observadores aí, médicos, engenheiros, que conhecem mais do que muito ornitólogo que eu conheço, de forma geral, de aves. Então, eles agregam para a conservação. O Parque Nacional de São Joaquim tem uma lista de cerca de 126 espécies, com paisagens espetaculares. Então, eu acho que se souber explorar esse turismo nesses períodos de baixa para o turismo de massa normal, você trazer esse público, fica perfeito, né? Interessante, né, Eduardo, isso que o Rafael falou, ó, até o Pana São Joaquim, a equipe lá está dando bom dia, falando sobre o turismo de observação de aves, possibilidades imensas para serem exploradas, é um setor que está em franco crescimento. Agora, São Joaquim, né, Eduardo, ficou famosa nacionalmente justamente pela neve, né, os brasileiros de todas as partes, de todos os estados, iam para a cidade em busca dessa experiência, né, de presenciar a neve, né, e começou com esse turismo de estação mesmo, e agora estão sendo desenvolvidos roteiros para o ano inteiro, como o Rafael tá explicando ali. Você percebe assim essa movimentação turística já acentuada, já frequente ao longo das outras estações, além do inverno? Com certeza. Na verdade, assim, até é interessante que ontem a gente teve uma reunião do Conselho Municipal de Turismo aqui em São Joaquim, e um dos assuntos que eu abordei foi justamente esse. O nosso foco não pode ser o turismo de massa. O nosso foco tem que ser justamente trabalhar nichos específicos bem distribuídos ao longo do ano. Uma menor quantidade, visando uma melhor qualidade também, né? O que o turismo de observação de aves vai agregar, né? Entra perfeitamente dentro dessa nossa ideia. O turismo de massa, a gente não, como a gente estava conversando lá no início, o ponto forte da Serra Catarinense são os atrativos naturais. Então, a gente não pode buscar aquele turismo de massa que vai acabar impactando diretamente na nossa galinha de ovos de ouro, que é o meio ambiente, né? Que são os atrativos naturais. Então, isso e não é só a questão do turismo de observação de aves. O enoturismo entrou dentro dessa questão, o turismo de aventura. Então, hoje a gente já consegue perceber que, antigamente, sim, você tinha o inverno e era sazonal, então aquele pico no inverno e acabou, né? Hoje não, hoje a gente consegue ver um turismo mais bem distribuído ao longo do ano, né? Então a gente vê o pessoal do enoturismo. O enoturismo não tem data, não é só inverno. O pessoal vem de janeiro a dezembro, né? Então a gente consegue ver isso muito marcante. É claro que chegou o inverno, teve uma previsão de neve como foi na semana passada, a cidade vai encher, né? Naturalmente. O que a gente não pode é fomentar que isso aconteça o ano todo, porque aí a gente vai trabalhar um turismo que vai ficar muito longe do que, eu costumo dizer, eu não gosto de dizer assim, é o turismo sustentável, eu coloco mais próximo do sustentável, né? Porque a sustentabilidade é como se fosse um horizonte que você tem que perseguir e que você anda, você não pode parar de andar e você não chega naquele final, né? Então você tem que buscar o mais próximo possível do sustentável. E o mais próximo do turismo sustentável não passa pelo turismo de massa. Então o turismo de observação de aves vem agregar justamente dentro do planejamento do que a gente pensa, principalmente para São Joaquim, né? E imagino que se deva pensar de forma coletiva, dessa mesma forma, na Serra Catarinense como um todo, né? A minha opinião é que a gente realmente tem que trabalhar nichos específicos ao longo do ano. O Paco Cornelsen aqui também comenta turismo responsável. Paco, meu amigo, um abraço. Meu professor! Paco. Professor aí dessa Meu professor aí, ó. Jean Guimarães, diretora aqui do Observatório, né? Lembra aí as cidades que compõem, né, o Parque Nacional de São Joaquim, Urubici, Bom Jardim, Orleans, Lauro Miller, Grão-Pará. Agora, Rafael, essa questão do turismo responsável, como que é o posicionamento, a percepção da galera da observação de aves?
Então, um fator aí que é bem importante, foi interessante você comentar, é um turismo que pode ser impactante se não souber ser feito da forma correta, né? Dos artifícios que os guias usam é o playback, que seria você tocar o canto da ave para atrair a ave, né, para vir defender o território e você possibilitar que essa ave seja observada. É uma técnica que pode ser usada de forma ética, onde você faz ali um playback, atrai a ave, mas não fica batendo muito tempo em cima. Alguns guias acabam exagerando nesse processo do playback e criam um estresse desnecessário para a ave. Então, por exemplo, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Você não pode explorar. E o observador de aves, de forma geral, já são pessoas que têm uma consciência da questão ambiental, então não tem muito o que você se preocupar com impactos, né? A própria observação de aves, você tem que estar com roupas verdes, com tons da floresta, procurar ser o mais calmo possível, movimentos leves. Então, já é um tipo de turismo onde quem se propõe a fazer entende, né, que você está ali inserido principalmente falando do Parque Nacional de São Joaquim, com aqueles campos de altitude naturais tão vulneráveis, você tem que ter todo um cuidado, né? Então, esse turismo responsável também faz parte do turismo de observação de aves, que às vezes é exercido de forma irresponsável também. E, Rafael, eu queria que você desse uma lista aí das aves especiais que existem no Parque Nacional São Joaquim, nessa região da Serra Catarinense. Depois Olha, eu quero se o Eduardo já viu alguma delas ou todas. o Parque Nacional de São Joaquim tem uma lista de aproximadamente aí 126 espécies de aves, né? Mas falando do parque e da região serrana em geral, algumas espécies que são assim ícones e alvos que atraem esses observadores do Brasil e do mundo. O primeiro deles seria o pedreiro, que é praticamente um símbolo dos campos rupestres, né? Campos pedregosos aí da região serrana. Desce até para o Rio Grande do Sul também, mas a região de São Joaquim e Urubici são os melhores pontos para observar essa ave, que é endêmica, só existe aí na Serra, tá? É o pedreiro, que é um parente do João de Barro, para quem quiser ter uma ideia melhor do que seria. Outra ave foco seria a corujinha do sul, que é uma coruja, uma espécie de coruja que só existe também na região sul do Brasil, mas aí é muito fácil de ser observada. O grimpeirinho, que é um parente do mesmo gênero do nosso grimpeiro aqui de Curitiba, ave símbolo de Curitiba, que existe em outros pontos também entre a Serra Catarinense e Gaúcha, mas aí em São Joaquim é muito comum, você chama e ele vem, então é muito atrativo. Os rapinantes, as aves de rapina, com essa condição do parque, de vários cânions, altitude, então você consegue ter uma série de águias, águia serrana, você tem gaviões de grande porte, que são praticamente águias, os gaviões pega-macaco, gavião de penacho, os urubus, rei, espécies que estão presentes em outros lugares, mas acabam sendo muito mais fáceis de serem observadas nesses ambientes aí, é muito propício. Então, de verdade, ainda é pouquíssimo explorado, apesar de ser explorado há muitos anos, faz parte de um roteiro internacional em instituições grandes de observação de aves em países como os Estados Unidos, onde a observação de aves é uma atividade muito grande e séria. Existe lá a ABA, American Birding Association, eles têm todo um itinerário que passa pelo Parque Nacional, pela Serra Catarinense, Serra Gaúcha, especificando os pontos, os hotéis, os locais para se alimentar. É impressionante como realmente é conhecido e pouco explorado ainda, né? Eu acho que valeria muito a pena tentar focar nisso. E uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, é muito importante ter unidades de conservação, áreas privadas onde você possa fazer observação de aves, que querendo ou não, um aspecto de segurança, os observadores de aves andam com equipamentos caríssimos, máquinas fotográficas, binóculos, e a gente sempre, como guia, acaba tendo essa preocupação, né, de acabar expondo um turista a um risco, né? Então é importante ter um local seguro, como uma unidade de conservação. Eu até não sei como é que está hoje a questão no parque, com esse novo plano de uso, né, do parque. Eu não sei como é que está essa questão, que existe um aspecto aí da observação de aves,
que todo observador de aves acorda às 4h30 da manhã e tem que ir para o mato, que é o período mais produtivo. E normalmente essas unidades de conservação estão fechadas nesses horários. Então seria bem legal tentar abrir exceções para esses públicos, né? Permitir o acesso em horários que não são os horários normais do turismo normal, né? E justamente vai ser o momento mais propício. As primeiras horas da manhã são os melhores momentos para observação de aves. Então, esse é um aspecto que a gente acaba se deparando com essas instituições privadas e os parques mesmo, né? Unidades de conservação, RPPNs, que o acesso às vezes é depois das 8, 9 da manhã e você não consegue... Não sei exatamente como é que está essa questão hoje. Até fica a dica aí para os gestores aí do parque, o Paulo, né? Exatamente, porque é um tipo de turista, um segmento que traz muitos recursos econômicos, financeiros, né? Acho que dá para se estudar. Ó, de repente a gente tem aí uma parceria com o Eduardo, turismólogo, né? Com a equipe do Parna que está acompanhando. Hoje eu imagino que não seja possível entrar antes do horário, né, Eduardo, na unidade. Na verdade, o que acontece? Existe uma restrição maior na questão do morro da igreja, tá? Então, no morro da igreja, questão militar, você tem ali o acesso, né, determinado horário, né? É claro que se for algo mais específico, de repente entrar em contato com o parque, solicitar autorização. Mas a gente tem outros pontos do parque onde a gente tem esse acesso mais fácil, que são os campos de Santa Bárbara, a região lá do Rio do Bispo, enfim. A gente tem vários locais que a gente poderia fazer sem problema nenhum, né? Bem mais tranquilos para você desenvolver esse tipo de atividade, né? Inclusive nos campos de Santa Bárbara você tem a estrada que corta ali, né? Então é tranquilo, é uma região de altitude e que é bem tranquila de a gente trabalhar sem problema nenhum, né? E é interessante que o pedreiro é um pássaro que, mesmo durante os guiamentos, eu estou fazendo um pedreiro que eu te apresentei, que se denomina na Trilha Certa como expedição Urubici, né? Que é um passeio de dia inteiro, né? Eventualmente a gente se depara com ele e eu aproveito para mostrar para o turista, né? Eles já batem fotos, ficam encantados. Durante a trilha da Pedra Furada a gente consegue observar o pedreiro também. Existe um casalzinho que está bem ali perto do mirante, quase sempre, sabe? Então você consegue visualizar. Outro animal que o pessoal, né? Outro pássaro que o pessoal fica encantado, que já é um pouco mais comum, né? Mas o pessoal se encanta, é a própria siriema, né? Que a gente consegue ver esses dias dentro do vinhedo. A gente viu um casal, entendeu? Então, assim, são animais que a gente consegue ver, são pássaros que a gente consegue ver, mostrar para o turista, mesmo quando a gente não está exercendo a atividade de turismo de observação de aves, não é um passeio específico para isso. Então, a gente consegue mostrar um pouquinho dessas aves durante outros passeios também, né? Então, é bem bacana. Muito legal, ó, a cerveja Porto de Cima aqui de Morretes, a cerveja da Mata Atlântica maravilhosa também, né? Comenta todo cuidado é pouco, responsabilidade sempre, respeitando o ambiente natural, né? O Miguel tá comentando aqui a respeito daquela questão do estresse das aves, né? Que ele nunca tinha pensado nisso, né? No turismo de observação, percebia o estresse em parques fechados, né? A Birgit aqui coloca boas colocações do Sobânia, bom dia a todos. A Birgit, inclusive, publicamos uma reportagem a respeito dessa artista incrível ontem, tá aí no plural.jor.br, tá no blog Conexão Planeta também, que mostra o trabalho da Birgit, tipo pintura de aves que ela faz com uma habilidade, espetacular, fora do comum mesmo. Fora do comum, pessoal, e acesse depois os blogs, né, o Plural ou Conexão Planeta, para acompanhar essa reportagem a respeito da Birgit. Ó, o Leco, grande Rafa, meu amigo. Júlia Lippe comenta: a observação de aves vira um vício depois da primeira vez. O Leco comenta: Rafa, você é o cara, hein? O Paco, perfeita colocação a respeito do horário dos parques, Rafael. Ó, o Parna São Joaquim, em locais fora do Morro da Igreja, há possibilidade sim de acesso nesses horários. Ó, a Leila, ai que vontade de conhecer. Por que não, Leila? Pertinho aqui da gente, hein? A Dalva, parabéns, show. Ó, o Parna São Joaquim, novamente, esses pontos como Santa Bárbara, Rio do Bispo, é possível sim. Olha, o Ademir aqui, não esqueçam a curucaca. Curucaca, gralha azul, né? São muitas espécies. Eduardo, você tem isso com frequência aí? Que espécies, não só de ave, mas como de outras espécies da fauna também? O que você tem cruzado no seu caminho? Leão-baio, já pegou um de perto? Não, o leão-baio ainda não cruzei com ele, né? Já vi vestígios dele, né?
mas não o leão em si, eu não me deparei com ele ainda, né? Mas você encontra vários animais aí, né? Se depara com graxaim, enfim, a gente tem vários animais aí, várias aves que a gente se depara ao longo dos nossos passeios. E então é bem bacana. E é bem como a gente tinha comentado ali, referente ao parque, né? Em outros locais a gente consegue aí observar nas trilhas do Campo de Santa Bárbara e tanto na trilha da Pedra Furada, são 2 pontos que eu encontrei vestígios do leão-baio. Mas eu nunca fiquei de frente com ele. O Rafael já teve a oportunidade, já teve essa oportunidade. Eu, infelizmente, ainda não consegui observá-lo assim no ambiente natural. Só os vestígios dele mesmo, né? Ah, é, Rafael? Como é que foi a experiência? Agora conte. A minha experiência nunca em Santa Catarina, mas algumas vezes em São Luís do Purunã eu tive sim contato aqui, o pessoal chama de Sussuarana, lá na Serra Catarinense, o leão-baio, né? Que seria o puma americano, né? A onça parda. Aqui em São Joaquim, em São Luís do Purunã, na Escarpa Devoniana, eu tive aí alguns contatos já, mais do que um aí. E uma experiência única, né? É um privilégio você conseguir ter uma experiência como essa e estar caminhando na trilha e de repente se deparar com um animal desse tão lindo, né? É um espetáculo. Deixa eu falar aqui também, eu vi ali que o Ademir comentou da curucaca. Não dá para esquecer da curucaca mesmo, Ademir. É uma das minhas aves favoritas, muito comum também aqui nos Campos Gerais, no Paraná, muito comum na Serra toda catarinense e gaúcha. Eu diria que é um símbolo dos campos naturais, né? É uma ave que está presente e de uma beleza incrível, que remete a gente àquele ambiente, né? Você escuta uma curucaca, você já enxerga aquela área aqui na Escarpa Devoniana. Inclusive, é a capa de um livro que eu fiz aqui das aves de São Luís do Purunã. A curucaca é a capa do livro, assim. É uma ave que eu gosto, estimo muito, assim. É E que está incrível. aqui junto com os nossos pinheiros também, né? Dormem nos nossos pinheiros, perto das casas. Então, é um pássaro que está... Em São Joaquim, ela anda pela cidade, pelo centro, Pelo caminhando, centro né? da cidade, dorme aqui na praça, né? Enfim, você vê a curucaca, né? É bem fácil. Poderia ser um símbolo dos campos, eu diria, assim. O Ademir ainda fala, ela já está aqui em Joinville, na área rural. Olha, o Alexandre Sobania está mandando um abraço para vocês aí, para os irmãos, né? Gigantes, orgulho. E a Fernanda Polidória comenta, né? Pergunta quanto tempo é necessário para fazer todas as trilhas do parque. Então, a gente vai dividir em vários dias. Agora a gente tem uma série de trilhas que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode tirar vários dias aí, né? Nos Campos de Santa Bárbara, a gente tem várias trilhas. A trilha da Pedra Furada, da nascente do Rio Pelotas. Enfim, a gente tem... Se você quiser fazer só trilha, né? No parque, você pode tirar facilmente aí 8, 10 dias. Enfim, são várias trilhas que a gente tem na região que você pode... se a gente for pegar toda a região, não só Urubici, mas você pegando Bom Jardim, né? São Joaquim, que não faz parte do Parque Nacional, mas se você pegar toda a região aqui, são vários dias que você pode ficar fazendo somente trilha, né? Então é bem tranquilo, são várias trilhas em Bom Jardim, várias trilhas dentro do Parque Nacional, então vai depender mais da tua disponibilidade, né? Eu posso ficar 10 dias, eu posso ficar 11 dias, eu posso ficar 12 dias, enfim, vai depender mais da quantidade de dias que você tem do que realmente das trilhas em si, porque são diversas trilhas que a gente tem hoje, né? Os Altos do Corvo Branco, enfim, são várias trilhas que a gente tem na região hoje, né? Muito legal. E já separe um dia e uma noite aí para degustação de vinhos, porque quem começa, né, vai ali, só vou experimentar uma tacinha e acaba ali se deslumbrando com os sabores. E aliar a observação de aves com o enoturismo, se a gente pegar o exemplo ali da vinícola Bassetti, que é toda pavimentada nos vinhedos, na última vez que nós estivemos lá, águias serranas voando em cima da nossa cabeça, provavelmente a siriema você viu lá também, né? Sim, também lá. Então, se você quiser aliar, e é um observador de aves que gosta de vinho que nem eu, é perfeito, né? Vai observar aves, vai dar certo. Na Vilagem Bassetti, não só na Vilagem Bassetti, como nas outras vinícolas, mas na Vilagem Bassetti, que é onde a gente tem o nosso passeio bike no vinhedo, né? O nosso passeio bike no vinhedo acontece dentro da vinícola Vilagem Bassetti.
E ali a gente sempre está se deparando com o pedreiro, eventualmente a siriema, corucaca, águia cinzenta, enfim, a gente tem vários animais aí bem interessantes, várias aves bem interessantes que estão ali dentro do vinhedo e você às vezes está pedalando e se depara com ela, né? Está fazendo a degustação no meio do vinhedo, né? Comendo um queijinho, degustando um vinho no meio do vinhedo e se depara com um animal fantástico, né? A noivinha, né? A veste amarela a gente vê bastante aqui também. Um outro símbolo especial, veste amarela, é uma ave das mais procuradas pelos estrangeiros, principalmente. E assim, é muito comum durante o passeio de bike a gente visualizar a veste amarela. E muitas vezes a gente vê uma noivinha junto que dá o sinal para eles, né? Eles estão voando com ela, ela é mais arisca, ela foge e eles vão atrás. Então é muito comum a gente ver isso aqui na nossa região, né? Então a gente está ali fazendo a degustação, às vezes no vinhedo do Sangiovese, e aí a gente vê a noivinha, vê o veste amarela e daqui a pouco aquela revoada, assim, né? Então, muito bacana. A gente tem um potencial realmente incrível, assim, tanto para o turismo de observação de aves, quanto, né, como eu disse, durante outros passeios, sempre que possível que a gente se depara com um animal desse, a gente também apresenta para o turista, porque muitas vezes a gente fala assim do pedreiro, né? A gente está falando do pedreiro, está explicando, a primeira pergunta que vem assim, mas é o João de Barro? Não, é outro pássaro. Nome popular João Pedreiro, nome científico Cyclodes fabrist, né? E aí a gente explica sobre o animal e mostra para ele que muitas vezes as pessoas acham que um pássaro raro, um pássaro endêmico, é um pássaro colorido, sabe, com diversas cores e tal, e você vê o pedreiro, né? E ele não é colorido assim, né? Mas então, o canto compensa. Exato, mas eu digo assim, e ele está se deparando, às vezes você passa e olha e não dá o devido valor, e é um pássaro que muitas vezes a pessoa vem do outro lado do mundo para observar, né? Então você acaba né, não dando o devido valor àquele pássaro por não conhecer aquele pássaro. Ave raríssima, endêmica, super comum. Então, você está com alguém ali que possa te passar essa informação, aí vira outra, né? Outra história. Né? Eu queria, antes de encerrar aqui, compartilhar alguns comentários que a gente está tendo. O Paco comenta que as 2 vezes que ele deu de cara com onças, foi ele que deixou vestígios na mata. Wilson Sobania, o pai aí do clã, tá dando os parabéns para os meninos. Bem-vindo, seu Wilson. Seja muito bem-vindo sempre aqui às nossas transmissões. A equipe do Pana São Joaquim. No Rio do Bispo há diversas trilhas do Rio do Bispo, trilha do Morro Comprido. Olha só, muito legal. O Wilson comenta ainda saudades das vinícolas de São Joaquim. Ademir, né, ficando com saudade, com saúde dessa semana, saudades dessa semana, imagino, acho que foi o corretor aqui, agradecendo a Sandra do Observatório por compartilhar essas lives sobre o Parque Nacional de São Joaquim. Muito agradecido. De nada, disponha. O prazer é nosso aqui de compartilhar tanta informação e participar também desse momento histórico da unidade. Andréia, né? São Joaquim é lindo, com guias como Eduardo e Rosiane, fica ainda mais lindo, legal. Andréia também, para quem não conhece os pássaros, chama o Rafael que fica expert, né? Ó, Jardim dos Beija-Flores de Foz, parabéns pela live, tá perguntando aqui a respeito da artista que eu comentei aqui, a Birgit Tamler, muito talentosa, e depois eu te passo o link da reportagem, quem tiver interesse aí também. Ó, a Cátia Amaral lembra das borboletas também, os observadores de borboletas têm um prato cheio aí também nessa região. Rafael, Eduardo, queria agradecer muito. Se quiserem dar um último tchau aí para o pessoal que está acompanhando, fiquem à vontade. Temos ainda 2 minutos para encerrar. Fala aí, Duda. Legal. Você primeiro eu vi que o Paco colocou ali ex-professor. Paco, uma vez professor, sempre professor. Foi meu professor em 2001, aí, então sempre professor. Então, assim, eu queria agradecer essa oportunidade, tá, de estar aqui falando um pouco de turismo, falando um pouquinho desse local encantador que é a Serra Catarinense, né? Queria convidar aí as pessoas que estão escutando que venham conhecer a Serra Catarinense, né? Para conhecer um pouquinho melhor os nossos roteiros, é só acessar aí no Instagram, né? @natrilhacertaagência. Você vai conseguir melhores informações sobre os nossos passeios, né? Hoje a gente está com 2 guias na agência, né? Então a gente atua nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim, Rio Rufino, Urupema, Urubici,
Bom Retiro, São Joaquim, enfim, né? Então, a gente está atendendo toda essa parte alta da serra, né? Então, venham conhecer São Joaquim, venham conhecer a Na Trilha Certa e tudo que a gente tem para oferecer para vocês, né? Vai ser um prazer guiá-los por esse local encantador que é a Serra Catarinense. Obrigado, Rafael, Rafa, né? Sandra, obrigado pela oportunidade, né? Obrigado aí ao Observatório pelo convite e espero que a gente tenha colaborado um pouquinho com o turismo na nossa região. Fechamos com chave de ouro, né? Passeando pela região da Serra Catarinense. Muito bom. Rafael, muito obrigada. A gente volta aí, né? Tem mais programação à tarde. A gente vai estar postando nas nossas redes os horários com os links, né? A Miriam da Primave, são tantas opções maravilhosas. E o Parque Nacional de São Joaquim é motor para tudo isso. Bigit, né? Mais uma ótima entrevista. Parabéns, Sandra, Rafael e Eduardo. Obrigada, Bigit. Bigit, muita gente chama. Obrigado, Bigit. Até mais, pessoal. Acompanha aí, Até mais. Tchau, tchau. O restante da sexta-feira, que tem mais programação prevista para o Parque Nacional São Joaquim. Um abraço, até depois. Um abraço.